Sejam bem-vindos ao canal A Verdade que Liberta. Para entendermos o cenário religioso quando Yehoshua, o Cristo Salvador, iniciou seu ministério por volta do ano 27 d.C., precisamos olhar para a Palestina, Judéia, Samaria e Galileia, no contexto do domínio romano e da tradição judaica. Era um ambiente complexo, dividido e cheio de expectativas messiânicas. 1. O judaísmo dividido em grupos religiosos e políticos. No tempo de Yehoshua, havia várias correntes dentro do judaísmo: fariseus, defensores rigorosos da lei, Torá e da tradição oral dos anciãos. Valorizavam a pureza ritual, o sábado e o cumprimento minucioso de regras. Tinham grande influência sobre o povo. Saduceus, grupo da elite sacerdotal ligado ao templo em Jerusalém. Negavam a ressurreição dos mortos e criam apenas no que estava escrito na Torá. Não aceitavam tradições orais. Tinham aliança com Roma para manter poder. Escribas, mestres da lei e intérpretes das escrituras. Muitos eram ligados aos fariseus, zelotes, movimento político-religioso revolucionário que defendia a luta armada contra Roma para restaurar a liberdade de Israel. Essenos, comunidade separada, provavelmente ligada a Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Viviam em retiro no deserto, aguardando o Messias e o juízo de Deus. 2. O papel central do templo. O templo de Jerusalém era o coração da vida religiosa. Ali se faziam os sacrifícios, festas e rituais. O sumo sacerdote e os saduceus tinham forte controle sobre o culto. Havia corrupção no sistema, como vemos quando Yehoshua expulsa os cambistas. 3. Expectativa messiânica. O povo vivia oprimido por Roma e nutria a esperança de que surgisse o Messias prometido pelos profetas. Muitos esperavam um libertador político que expulsaria os romanos. Outros aguardavam um mestre espiritual que restauraria a pureza da fé. 4. Influência grega e romana. O mundo estava marcado pela cultura helenística, grega, trazida por Alexandre, o Grande. Roma dominava politicamente e cobrava impostos pesados, criando tensão constante. Havia grande mistura cultural, mas o povo judeu se apegava à lei de Moisés para manter sua identidade. 5. O contraste com a mensagem de Yehoshua. Nesse cenário de religiosidade dividida, rituais muitas vezes vazios e esperança por libertação, Yehoshua pregou arrependimento, amor ao próximo, perdão e fé no Deus eterno. Confrontou o legalismo dos fariseus e a hipocrisia dos líderes. Mostrou que o reino de Deus não era político, mas espiritual e eterno. Em resumo, o cenário religioso na época de Yehoshua era marcado por tensões internas entre grupos judeus, opressão romana e uma forte expectativa de salvação. Foi nesse contexto que sua mensagem revolucionária, simples e verdadeira, tocou corações e dividiu opiniões. Por que o templo foi destruído? 1. Rejeição do Messias. O templo era o centro da adoração de Israel, mas muitos líderes religiosos transformaram-no em símbolo de poder, comércio e hipocrisia. O povo e seus líderes rejeitaram Yehoshua, o verdadeiro Filho de Deus, e preferiram manter um sistema vazio. Como consequência, o juízo veio sobre Jerusalém. Passagem: Mateus 23, 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, eis que a vossa casa vos ficará deserta. 2. Fim do sistema de sacrifícios. O sacrifício perfeito já havia sido oferecido. O próprio Yehoshua, o Cordeiro de Deus. O templo com seus altares de animais não era mais necessário. A destruição simbolizou o fim da antiga aliança e o início da nova aliança no sangue do Cristo. Passagens: Hebreus 9, 11, 12. Cristo entrou no santuário celestial, não com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue. Daniel 9, 27. O Messias faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. 3. Juízo por idolatria, hipocrisia e violência. Os líderes do templo transformaram a casa de Deus em covil de ladrões.
A corrupção espiritual e política trouxe juízo divino. Passagem: Mateus 21, 12 e 13. Yehoshua expulsou os cambistas do templo e disse: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformais em covil de salteadores. Palavras de Yehoshua sobre a destruição do templo, profecia direta sobre o templo, Mateus 24, 1, 2, Marcos 13, 1, 2, Lucas 21, 5, 6. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. 2. Lamento sobre Jerusalém, Lucas 19, 41, 44. Yehoshua chorou sobre Jerusalém. Dias virão, os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. 3. A parábola dos lavradores maus, Mateus 21, 40, 41. O dono da vinha destruiria os lavradores maus e daria a vinha a outros. Profecia do juízo sobre Israel e a entrega do reino a quem crer. 4. A figueira estéril. Marcos 11, 13, 14, 20. Yehoshua amaldiçoa a figueira sem fruto, símbolo de Israel sem frutos de arrependimento. No dia seguinte, ela estava seca. Mateus 23, 35. Assim, sobre vocês recairá a culpa do sangue de todos os justos que foram mortos na terra, desde o justo Abel até Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Explicação na verdade de Yehoshua. 1. Abel foi o primeiro justo assassinado. Gênesis 4, 8. Seu sangue clamava da terra pedindo justiça. Ele representa o início da perseguição contra aqueles que andam em retidão diante de Deus. 2. Zacarias, filho de Baraquias, 2 Crônicas 24, 20 e 22, foi morto dentro do templo por falar a verdade de Deus ao povo. Ele representa o último mártir do Antigo Testamento. 3. Quando Yehoshua cita desde Abel até Zacarias, ele está resumindo toda a história do martírio dos profetas e justos em Israel. É como dizer, de Gênesis até Crônicas. Lembrando que no cânon hebraico, Crônicas é o último livro, ou seja, ele cita do começo ao fim. 4. Yehoshua denuncia que os líderes religiosos de sua época tinham o mesmo espírito de rebelião dos que mataram os profetas. Eles honravam os túmulos dos justos, mas ao mesmo tempo rejeitavam a verdade viva diante deles, o próprio Messias. 5. A mensagem central é que o sangue dos justos clama por justiça, e Yehoshua é o justo por excelência, cujo sangue traria redenção. Ele mostra que rejeitar os enviados de Deus sempre trouxe juízo, e que rejeitar o Filho seria o auge dessa culpa. Em outras palavras, Yehoshua está revelando que a história da humanidade é marcada por 2 caminhos: o dos que escolhem a justiça e são perseguidos, o dos que rejeitam a palavra e se tornam culpados do sangue inocente. E apenas nele, o sangue derramado, encontra resposta, porque o sangue de Yehoshua fala mais alto que o de Abel. Hebreus 12, 24. Lucas 11, 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes afirmo que a responsabilidade disso tudo recairá sobre esta geração. Explicação, complementando o de Mateus 23, 35. 1. O contraste. Abel. Primeiro mártir, morto pelo próprio irmão porque Caim matou Abel, porque suas obras eram más, e ele odiava a justiça refletida na vida de Abel. Gênesis 4, 8. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as obras de Caim eram más, e as de seu irmão, justas. Zacarias. Último profeta morto injustamente, assassinado dentro do templo por falar a verdade. 2 Crônicas, 24, 20 e 22. Yehoshua une esses 2 nomes para mostrar que a história inteira do povo de Israel estava marcada pelo derramamento de sangue inocente. 2. Entre o altar e o santuário. Isso mostra que até mesmo o lugar considerado mais sagrado foi profanado pelo pecado do povo. A morte de Zacarias dentro do templo simboliza a rejeição máxima da voz de Deus. 3.
a responsabilidade recairá sobre esta geração. Yehoshua revela que aquele povo, especialmente os líderes religiosos, estavam repetindo o mesmo padrão, matando os justos e rejeitando a mensagem de Deus. E agora, prestes a rejeitar e entregar o Filho do Homem. 4. A mensagem para nós hoje. O sangue de Abel clamava por justiça. O sangue de Yehoshua fala de perdão e reconciliação. Hebreus 12, 24. Ou seja, todos os que rejeitaram os profetas acumulavam culpa, mas Yehoshua, ao morrer, tomou sobre si toda essa culpa. O sangue de Abel clamava da terra pedindo justiça contra o homicídio. Gênesis 4:10. O sangue de Yehoshua clama do céu oferecendo perdão e reconciliação com Deus. Hebreus 12, 24. Esse perdão não é automático para todos, ele é para os que creem, se arrependem e pertencem ao Pai. João 6:37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e eu jamais rejeitarei quem vier a mim. João 17:9. Minha oração não é pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Apocalipse 13:8. E todos os habitantes da terra adorarão a besta. São aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. A verdade revelada em Yehoshua. O sacrifício do Messias não foi um plano B. Ele foi entregue desde a fundação do mundo, porque o Pai já sabia que o homem cairia e já havia preparado a redenção. Yehoshua veio para os que o Pai lhe deu, aqueles cujo nome está no livro da vida do Cordeiro. Resumo: o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo porque 1. O povo rejeitou o Messias. 2. O sacrifício perfeito já havia sido oferecido. 3. Deus trouxe juízo sobre a corrupção e hipocrisia da religião. Assim como foi feita justiça desde o sangue de Abel, o justo, até Zacarias, morto no templo, assim também será na volta de Yehoshua. Na primeira vinda, ele ofereceu perdão e salvação pelo seu sangue, que fala mais alto que o de Abel. Mas na sua segunda vinda, Yehoshua virá como o justo juiz. Trará juízo sobre os que rejeitaram a verdade e reivindicará o sangue de todos os justos derramados ao longo da história. O mesmo que deu a vida para salvar, voltará para julgar com justiça, separando os que pertencem ao Pai desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 23, versículo 35. Hebreus capítulo 12, versículo 24. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com outras pessoas. Deixe seu comentário aqui embaixo e junte-se à nossa comunidade, os seguidores do caminho. E juntos vamos espalhar a verdade de Cristo, o Yehoshua, a verdade que libertará. Deixe o seu like, ative o sininho e inscreva-se para receber mais conteúdo.